Hi, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e no vídeo de hoje a gente vai seguir a nossa linha de partículas. Vamos falar sobre partículas, as estruturas gramaticais que são o coração da língua japonesa, que dão função aos termos dentro de uma frase. E dentro disso a gente vai conhecer a partícula no, uma das mais essenciais que você tem que saber. Tudo isso a partir de agora, logo depois de você se inscrever neste canal, ativar o nosso sininho e vir fazer parte do nosso canal dentro do Telegram, curso Nihongo. Aqui embaixo tem o link direto. Entra lá que você recebe todas as atualizações do Nihongo e de vez em quando eu mando umas mensagens também só pra galera do Telegram, ok? Muito bem, a partícula no é uma das mais básicas da língua japonesa. Ela tem algumas funções, né? Ela tem funções diferentes dependendo de como ela é usada, mas a função principal e mais básica de no é de relacionar dois substantivos, duas palavras dentro da frase, muitas vezes com a ideia de posse, tá? Antigamente, até nas aulas que eu já fiz quando eu era mais novo, a partícula no era explicado como uma partícula de posse, partícula possessiva. Eu não gosto muito dessa ideia porque às vezes não dá ideia só de posse, ela simplesmente está relacionando coisas. Muitas vezes vai ter sim essa ideia de posse. Vamos dar uma olhada já em alguns exemplos. Por exemplo, eu posso pegar a palavra Nihon, que é Japão, e a palavra bunka, que significa cultura. Tem essas duas palavras. Eu quero falar a cultura do Japão. Eu quero relacionar cultura com Japão. Nesse caso, eu vou usar sim a partícula no, formando a frase Nihon no bunka. Com isso, eu relaciono essas duas ideias, a cultura do Japão. Muitas vezes vocês vão reparar, não é regra, mas muitas vezes acontece a gente poder fazer uma tradução para o português de trás para frente. Então, Nihon, Japão, no, bunka, cultura, vira cultura do Japão, tá? O no, nesse caso, ele pode ser traduzido, interpretado como do. Repara que nessa frase tem sim uma ideia de posse no ar, né? A cultura que pertence ao Japão, do Japão, mas mais do que isso, as palavras estão se relacionando. Você está criando uma ideia, uma relação entre elas. Nihon no bunka, a cultura do Japão. Outro exemplo, Ultraman, manga. Tá? Duas palavras, dois substantivos. Ultraman é o Ultraman, o poderoso, o incrível Ultraman. Mangá é o mangá, né? Os quadrinhos japoneses. A gente pode colocar o no entre essas duas palavras e a gente vai relacioná-las. Ultraman no mangá. Cuidado, aí é mais relação do que posse, a ideia, né? Você tá só qualificando, especificando qual mangá você está falando, né? Que é do Ultraman, o mangá do Ultraman. Não é que o mangá pertence ao guerreiro intergaláctico Ultraman. Não, ele é um mangá que fala, que traz as aventuras do Ultraman. Ele está relacionando essas duas ideias. Ultraman no mangá. Tá? E aí você pode continuar a frase com qualquer outra estrutura, por exemplo, gasuki, né? Alguma coisa gasuki quer dizer que você gosta dessa determinada coisa. Então, por exemplo, Ultraman no manga ga suki desu, né? O des afirmando coisas e deixando a frase mais polida. De novo, Ultraman no manga ga suki desu. Eu gosto do mangá do Ultraman. Então você está relacionando duas palavras com a partícula no, muito importante. Se a gente coloca a partícula no depois de pronomes pessoais, como eu, né, eu, ele, ela, a gente vai criar sim uma ideia de posse, vai transformar essa palavra eu, por exemplo, em meu. Como que eu faço isso? Como que fala eu em japonês? Tem diversas e diversas maneiras. Eu já falei, inclusive, aqui no canal sobre esse tema que é muito interessante, inclusive, porque está muito ligado com a cultura japonesa, com os níveis de polidez e até de época da cultura japonesa, tá? Um jeito comum e polido de falar eu em japonês é watashi, com esse ideograma. Se eu coloco a partícula no depois de watashi, eu vou criar a palavra meu. Eu vou criar a ideia de meu, watashi no. Pra gente não ficar só no watashi, que muitas vezes soa antinatural, dependendo em muitas conversações do dia a dia, eu posso trazer de repente boku. Eu uso bastante boku, que é uma palavra mais masculina, uma palavra que traz um pouco mais de humildade, e aí você usa quando vai falar com gente mais velha, com autoridades, com pessoas que você não tem muita intimidade. Eu costumo usar boku, né, quando eu vou pro Japão fazer gravações com o pessoal do Jam Project, são todos muito mais velhos do que eu, inclusive o pessoal que trabalha com eles. Então boku é a minha querida, minha palavra favorita para eu em japonês. Boku no quer dizer meu, tá? Então, watashi no meu,
boku no, outra maneira de falar meu. Por exemplo, a gente pode criar a frase boku no manga, né? Boku no manga, tá? O meu mangá. Boku no ie, né? A minha casa, né? Boku no isu. Ó, vamos ampliando o nosso vocabulário também através dessa aula, né? A minha cadeira. E da mesma maneira que eu tô falando que as coisas são minhas, eu poderia falar que as coisas são de qualquer outra pessoa, né? Kare significa ele. Kare no ie, né? Kare no ie, casa dele. Kanojo no ie, a casa dela. Sensei no mangá, o mangá do professor, né? Sensei no mangá. E claro, os japoneses também substituem muito, né? Em vez de falar ele e ela usando kare, kanojo, muitas vezes eles substituem pelo nome da pessoa. Fica mais amigável e soa mais natural, inclusive, dependendo, lógico, da situação. Então, por exemplo, o Lucas aqui está gravando comigo e é a câmera do Lucas que está registrando esse vídeo. Então, eu poderia dizer Lucas-san no câmera, Lucas-san no câmera, tá? A câmera do Lucas, tá? A partícula no vindo depois do nome do Lucas. Então a partícula no também tem essa função de criar a ideia de meu, dele, dela, do Lucas, tá? Essa coisa bem no possessivo mesmo. O que eu expliquei até agora sobre no é o mais básico sobre a partícula, né? Relacionamento de palavras, ideia de possessão em alguns casos. Mas ela é usada de outras maneiras também. Ela pode ser usada para você descrever, para você indicar uma informação em relação a algo. Por exemplo, você chega com um amigo que uma pessoa não conhece e você quer apresentar esse amigo para alguém. Você pode usar o no, que vai ter uma função ligeiramente diferente do que a gente comentou até agora. Vamos usar o Lucas de novo. Como que é amigo em japonês, né? Tomodachi. Tomodachi, uma das maneiras de falar amigo. Então, tomodachi seria a descrição do que o Lucas é meu. O Lucas é o meu amigo. Então, a descrição vem primeiro. Você coloca o que a pessoa é primeiro, coloca a partícula no, e aí você cita o nome da pessoa para apresentar, para informar o nome dela para as outras pessoas. A frase, então, ficaria Tomodachi no Lucas desu. Lucas desu. Este aqui, né, tá no contexto, aqui é o Lucas, vírgula, meu amigo. Esse vírgula e a descrição do que é seria o no. Ali a gente tentando relacionar os elementos na tradução do português, tá? Tomodachi no Lucas desu. É um jeito um tanto polido de se falar, né? Poderia ser Kanai no Akane desu, né? Akane, vírgula, a minha esposa, né? Kanai, kanai é a minha esposa. Kanai no Akane desu, tá? Akane, vírgula, minha esposa. E assim por diante. Uma outra função da partícula no, que não tem nenhuma relação com o que a gente já falou até agora, tá? Uma outra função mesmo, 100% diferente, é ela substantivar uma ideia. Ela transformar o que vem antes dela numa ideia e substantivar a coisa toda. Parece complicado falando dessa maneira, mas vamos dar uma olhada num exemplo para você entender melhor. Por exemplo, a gente pode partir de uma frase bem simples. Eu como sushi. Sushi o taberu, né? Lembra que a gente não fica usando o watashi wa o tempo inteiro. Já fiz vídeo sobre isso, só você clicar aqui no card, no link, que você vai assistir um vídeo bem legal, dá uma olhada. Mas vamos lá. Eu como sushi é sushi o taberu. Sushi o taberu. Uma frase simples, né? De um jeito coloquial, até de dizer com a forma do verbo no infinitivo. Mas como é que eu falo eu gosto de comer sushi, né? Muita gente que está aprendendo japonês acaba se enrolando nessa parte, acaba só juntando as palavras que eles aprenderam sem fazer o ajuste correto. E vão aprender a fazer esse ajuste usando a partícula no, nossa amiga partícula no, né? Muita gente sabe que gostar de alguma coisa é ga suki, né? Igual eu falei nesse vídeo, inclusive, né? Alguma coisa ga suki quer dizer que eu gosto de determinada coisa. Então, se você ficar meio perdido, você pode falar sushi o taberu suki desu, né? Eu já vi muita gente falar dessa maneira, ficar jogando os elementos. Você passa, inclusive, a ideia. Mas primeiro a gente precisa substantivar, a gente precisa transformar num bloco essa ideia do comer sushi. Como no português, né? Eu gosto de comer sushi, ou comer sushi. A ideia de comer sushi é o que eu gosto, tá? Em japonês a gente precisa fazer isso. E quem vai ajudar a gente a fazer isso é a partícula no. Então vamos voltar para a frase. Sushi o taberu. Aí a gente coloca um no depois disso. Quando a gente coloca um no logo depois de um verbo, o que vem antes disso se transforma num bloco. É como se tudo virasse uma única palavra, um único substantivo. Então, sushi o taberu no se transforma num bloco que a gente poderia traduzir como o comer sushi. O fato de comer sushi, tá? A ideia,
de comer sushi. E com isso devidamente transformado num bloco com a partícula no, a gente pode simplesmente agregar a expressão que a gente já aprendeu, que a gente já sabe, para gostar, para indicar que gosta de alguma coisa, que é ga suki. E se você quiser deixar mais polidinho, ga suki desu. Desu, coloca o desu no final, fica mais educado, fica mais polido. Então, sushi o taberu no ga suki desu. Aí você fala tudo de uma vez. Sushi o taberu no ga suki desu, né? Sushi o taberu no ga suki desu. Eu gosto de comer sushi. Então, quando a partícula no encosta num verbo, ela tem essa função de substantivar o que vem antes, transformar isso num bloco que vai ser alterado por outras estruturas gramaticais, tá? Uma outra função muito importante da partícula no, que ajuda inclusive a gente a libertar a nossa comunicação do dia a dia, deixar o nosso texto em japonês mais fluido. Ainda com ga suki desu no final, indicando que eu gosto, eu quero dizer que eu gosto de ler mangá, por exemplo. Então me ajuda nessa. Como é que eu primeiro parto da frase simples, né? Ler mangá, leio mangá, né? Mangá, né? O, partícula o, yomu. Yomu é ler, né? Então, verbo de ação, que é ler, ele é indicado pela partícula o, partícula de objeto direto. Mas esse não é o assunto, a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso. Então, manga o yomu, ler mangá, ler o mangá, tá? Eu quero transformar isso num bloco, eu quero substantivar esta ideia. Então vou colocar a nossa querida partícula no depois do verbo yomu no. Manga o yomu no. Opa, substantivamos, verbo tocou no, substantivamos o que veio antes, é um bloco que tem a característica de um substantivo, né? Transformamos tudo num bloco que se comporta como um substantivo, né? O fato de ler mangá, o ler mangá. Tudo isso, ga suki desu, ok? Manga o yomu no ga suki desu. Manga o yomu no ga suki desu, tá? Eu gosto de ler mangá. Nossa querida partícula no, aí fazendo o seu trabalho novamente dentro desta função. E pra gente encerrar o vídeo, uma última função da partícula no, essa bem facinha, que é de partícula de ênfase. Você colocar no final de certas frases para afirmar com mais ênfase a informação que você está passando para a pessoa com a qual você está conversando. A gente pode usar esse no para sublinhar que é uma informação nova que eu estou dando para a pessoa, que ela teoricamente ainda não sabe, eu estou me informando alguma coisa nova para a pessoa. Por exemplo, amanhã no evento vai ser muito legal, alguém te fala e eu falo, putz, amanhã eu não vou. Ashita ikanai no, né? O no, ele tá indo depois do ikanai, que é não vou, né? Ashita é amanhã. Então, amanhã não vou. Eu poderia falar só ashita ikanai, não vou amanhã. A informação tá passada. Agora, esse no, além de trazer fluidez, além de trazer uma naturalidade à comunicação, ele sublinha que é uma informação que aquela pessoa que falou comigo ainda não tem. Eu estou fornecendo, através de uma ênfase, essa informação para ela. Não, amanhã eu não vou, viu? Né? Em português a gente pode falar viu. Em português a gente não usa muito. Falaria só, amanhã eu não vou, né? Talvez pela melodia da fala. Em japonês a gente coloca a partícula no para dar essa ênfase e passar uma informação nova. Ashita ikanai no. E isso aparece em vários padrões de comunicação que quem consome coisa em língua japonesa tá cansado de ouvir. Por exemplo, sonano, né? É verdade, é isso, é mesmo, né? Esse no tem essa mesma função, é isso, viu? É isso mesmo. Com ênfase, muitas vezes passando uma informação que o interlocutor não conhece. Muito bem, espero que você tenha curtido. Tentei resumir aqui muitas funções da partícula no, que é uma partícula bastante básica da língua japonesa. Se você está começando a aprender japonês, estudar japonês, foca no começo, mais no começo do vídeo, para você entender a partícula no como uma maneira de relacionar ideias, relacionar palavras, tá? Porque esse é o ponto de partida dos estudos do no. E continua estudando japonês com a gente, vem fazer parte do nosso canal no Telegram. Muito legal, lá dentro do Telegram a gente manda todos os vídeos, todo o conteúdo que a gente produz lá para você não perder nada, e de vez em quando eu também gravo uns áudios, mando pro pessoal que tá lá fazendo parte do nosso canal. Então clica no link aqui na descrição ou vai lá no Telegram e acha Curso Nihongo, é bem facinho de achar a gente. E não deixa também de explorar este canal, porque tem muito conteúdo para você aprender bastante japonês, se divertindo no processo. Vejo você no próximo vídeo. Já né?